sindicatos, antes de mais nada, é importante dizer que são experiências autônomas da classe trabalhadora que surgem na transição do século XIX para o século XX e tem como perspectiva uma possibilidade de organização da sociedade civil do mundo do trabalho que passa a se opor tanto a uma estrutura de Estado que não admite que a classe trabalhadora se organize e passe a reivindicar um conjunto de direitos civis, políticos e sociais, quanto à própria dinâmica da sociedade civil do mundo do capital, que através das suas organizações também passam a influenciar a essa dinâmica que o próprio Estado adquire. Então, antes de mais nada, é importante dizer das origens dessa organização. É uma organização autônoma da sociedade civil do mundo do trabalho, da classe trabalhadora. No entanto, ao longo do processo, principalmente no século XX, e se tomarmos em conta a realidade brasileira, devido à própria particularidade do Brasil, de ser um país de capitalismo tardio, em que o Estado passa a ter um papel fundamental, visto que é um Estado, uma estrutura de sociedade que se fundamenta naquilo que o Florestan Fernandes chamava de autocracia burguesa institucionalizada, esse Estado então deixa de ser uma organização autônoma da sociedade civil do mundo do trabalho, ou seja, uma organização autônoma dos trabalhadores, para ser uma organização do Estado, ou seja, uma instituição do Estado. Nesse sentido, os sindicatos se consolidam no Brasil como sindicalismo de Estado, como um sindicalismo cartorial, voltado a não representar e a não reverberar, ser a voz da classe trabalhadora. Antes, o contrário, uma forma de cooptação da classe trabalhadora e controle da classe trabalhadora. Esse passa a ser o sindicalismo que se consolida no Brasil e muito por essa condição histórica acaba sendo negado por uma parcela significativa da classe trabalhadora, que não consegue ver a sua importância política. E por esse limite histórico, esse sindicalismo, quando funcionava, acabava se restringindo a uma representação econômico-corporativa, criando uma divisão dentro da própria classe trabalhadora, fundamentada em categorias hierarquizadas. No entanto, esse sindicalismo ele não é homogêneo, há uma heterogeneidade, há uma disputa de concepção dentro daquilo que nós chamamos de estrutura sindical. Então, por fora, de maneira subterrânea, de maneira que havia e há uma construção de resistência, o sindicalismo que nasce como organização autônoma da classe trabalhadora, ele continua existindo, no entanto, de maneira secundária dentro dessa lógica sindical que se estruturou no Brasil. Então, essa resistência acabou colocando dentro do processo histórico brasileiro um sindicalismo que é autônomo e classista, um tipo de sindicalismo que busca se diferenciar e se distanciar do Estado e ser, pela base, a representação classista da classe trabalhadora, rompendo tanto com a lógica do tipo de sindicalismo estatal, quanto com a lógica do sindicalismo econômico corporativo. Isso significa que nós temos um sindicato que, ao mesmo tempo que representa a sua categoria, busca articular as pautas da sua categoria com as pautas da classe trabalhadora. Então rompe-se com a lógica econômico-corporativa e transita para a política. Então é um sindicato eminentemente que trabalha no campo da política, no campo do enfrentamento da luta de classes. E é esse sindicalismo que, dentro dessa nova conjuntura na qual o Brasil está inserido, de um golpe de Estado que inclusive redesenha o sindicalismo por cima, que é isso que a reforma trabalhista faz, quando, por exemplo, desobriga a contribuição sindical, que é um debate dentro das organizações do sindicalismo autônomo classista, que, em via de regra, são contrárias, inclusive, à contribuição sindical obrigatória, porque é uma forma de amarrar essas organizações ao Estado. Então, dentro desse redesenho que o golpe de Estado coloca, há um redesenho, inclusive, das organizações sindicais. Há um redesenho, inclusive, desse sindicalismo de Estado. Para a gente ter uma ideia, 90% desses sindicatos, que até então eram cartoriais, tendem a desaparecer. A grande questão é como esses sindicatos vão se redesenhar
e se colocar nesse novo ciclo de luta. Há uma possibilidade grande que esse sindicalismo autônomo e classista consiga, de alguma maneira, espaço nesse processo e se coloque como um instrumento, como uma organização importante nesse novo ciclo que se abre, porque é um ciclo de extrema expoliação da classe trabalhadora, de precarização do trabalho, de uberização, que é esse cenário que nós estamos vendo hoje, né? O crescimento, a desestruturação do mercado de trabalho e uma reorganização do mercado de trabalho via trabalho informal, trabalho precário. Então a grande questão que se coloca hoje, o grande dilema que se coloca hoje no debate é qual é o tipo, qual é o modelo de sindicalismo que vai prevalecer nesse novo ciclo. E é onde nós nos colocamos, exatamente. Porque à medida em que essas organizações autônomas da classe trabalhadora, classista, consigam influir, consiga intervir no processo, há uma possibilidade muito grande que esse sindicalismo ocupe um protagonismo ou venha a ocupar um papel importante nesse novo ciclo de lutas que se abre.